né? A administração científica não foi pensada para que pudesse se preocupar com o contexto dos funcionários. Isso aí a economia já fazia muito bem feito, né? Então, o que a gente coloca em discussão junto com alguns economistas que estão próximos a gente lá na UFBA, e também lá da UF, Paulo Gugel, etc., Paulo Emílio também, como, né, administrador. Paulo Emílio é engenheiro, né, mas é um engenheiro crítico que a gente surpreende, é um filósofo, né? Você observa o quê? Ou seja, a administração, quando ela emerge enquanto profissão, né, a administração ela tem um ofício claro. Ela tem, né, ou seja, inclusive ela tem um conselho claro e defensor dos seus espaços, né? Mas isso não impede que a administração ela seja desafiada na contemporaneidade a não dar mais conta, né, dos desafios ou da complexidade que as próprias organizações corporativas ou as próprias empresas estão inseridas, né? Então, você tem ali, ou seja, você tem um papel, tem um texto aqui dessa revista, que foi feito por um aluno de graduação na época, ele hoje é doutorando nosso, que eu acho que alguns de vocês podem conhecer, chamado Rômulo Cristaldo. O texto dele é um texto assim, muito simbólico dessa discussão que o próprio João Baldo traz, que é sobre o papel social do administrador. Eu acho que alguns de vocês já leram. Então o Rômulo, ele trabalha com ele define três categorias de atuação do administrador. O administrador promotor da eficiência, que é esse executor que vocês falaram aí, e que está mais vocacionado para a área de empresa. Tem o administrador estrategista, que ontem Paulo Emílio deve ter falado aqui de estratégias ou estratégia, né, que é uma expressão grega, né, que tem que estar preocupado não só com a eficiência interna da organização, mas com a sua inserção social em contextos complexos. E tem o administrador acadêmico que ele coloca, que é o administrador político, né? Então, se você observa que a administração, ela historicamente vem caminhando, né, durante o século XX, o século XXI, né? Você observa que no caso brasileiro, por exemplo, a partir de 95, o boom dos cursos de faculdades privadas começa pela própria administração. Eu me lembro que eu estava no doutorado, quando eu cheguei aqui, eu saí de 96 e voltei em 2000. Quando eu voltei em 2000, eu me deparei com um cenário no Brasil assustador, que era o número de faculdades privadas que tinha em Salvador, né? E eu me inseri em uma delas. E o mais esclarecedor para mim é que a administração tinha ganhado uma vulgarização enorme, que eram as ênfases, né? Era a administração hospitalar, de marketing, de finanças, e foi uma loucura. O governo, percebendo a dificuldade, recuou e proibiu as ênfases. Ao proibir as ênfases, os cursos de administração entraram em declínio, né? Declínio no sentido da sustentabilidade das faculdades particulares. E foram substituídos pelos cursos de Direito, depois de Pedagogia, e foram vindo as modas, né? Os cursos que o mercado, né? Então, é muito complicado. Eu acho que eu considero, eu não sou administradora de origem no sentido da minha graduação, eu sou de pós-graduação. Eu acho que eu sou pessimista e otimista, diz Paulo Emílio. O meu otimismo é que eu acho que a função administração, ou seja, que a administração e o administrador têm um papel importante na sociedade. O lado pessimista é que o perfil, né, da formação desse profissional, ele não se enquadrou nessa dinâmica contemporânea. Então a gente continua, inclusive, preso a essas diretrizes, né, ou seja, a uma realidade que ainda se pauta no chão de fábrica, se pauta nessa perspectiva de um perfil de organização que não existe mais, né? Hoje se demanda um profissional que seja multidisciplinar, transdisciplinar, assim, ou seja, que saiba de tudo um pouco, né? Você se vê diante de uma sociedade que demanda respostas rápidas, né, para problemas complexos, né? E com uma formação que não leva você a ter essa capacidade crítica, né? Eu lembro dos meus estudantes, tanto de Direito, como eu dei muito curso de Direito, de Administração, que a expressão que eles usavam para essa área que a gente chama de ciência social
eram azias, quase azia, né? Dava uma expressão, sociologia, psicologia, metodologia, filosofia, todas as azias eram insuportáveis para eles. Eles queriam logo ir para as ferramentas, como se as ferramentas fossem a mágica que vai abrir, né, essa perspectiva. Eu acho que a área de administração, ela tem uma vocação natural para a área de consultoria. E eu acho que a grande armadilha da administração ainda continua sendo essa, né? E a consultoria, ela quem trabalha com a administração, particularmente com a administração de empresa, porque a consultoria da empresa pública ela é mais sofisticada, né? Ela é mais difícil de fazer, que é o público, né? Ela acaba te deixando numa armadilha que ou seja, você quase que é instado ou forçado a dar uma resposta quase pronta, né? Então é quase um receituário. Então eu usava de manhã uma metáfora aqui, ou uma analogia, com a situação do próprio Sebrae. Se o Sebrae é visto como um grande consultor de empresa, né, de micro e pequena empresa, como nós somos maioria, digamos, do Brasil, as micro e pequenas empresas, digamos que o Sebrae é a síntese, ou é a referência mais importante hoje de consultoria organizacional. E não consegue dar conta. O Sebrae tem todo o corpo funcional que atua na área de gestão, né, de concepção de serviços, né, de soluções que eles chamam assim, soluções empresariais, gerenciais, e ainda contratam consultores ad hoc, né, consultores externos para poder fazer essa ponte. E não estão conseguindo dar conta. Ninguém sabe, eles acham que a universidade sabe a resposta, a universidade não sabe, né, essa resposta, a gente não sabe essa resposta, não está buscando, então não existe uma forma, né, uma resposta, para a gente estudar aqui, né, você em seu comentário, eu acho que, eu tento concordar com o Paulo Emílio da não aula, né, mas eu acho que essa não aula, ela tem que ser muito bem definida, porque a não aula significa o que? A prática, né, sim? A não aula significa a experiência, a não aula significa, não estou falando do estágio, sim, né? Eu estou falando que a administração, ela como o campo de atuação da ciência humana, da ciência social, porque você lida com pessoas, não é isso? Permanentemente, você não lida com máquina. A máquina é uma parte da organização, mas a máquina não é a organização em si, né? É um componente da organização. Então, eu acho que administrar exige um pensar, mas não é um pensar, esse pensar romântico que a gente imagina que é a filosofia, que é, né, ser ou não ser, né? Ou seja, não é essa dimensão, né? É um pensar que leve o aluno e leve, né, os profissionais, né, os praticantes de administração a perceber que suas práticas têm consequências. E suas práticas têm consequências, para lá ou para cá, ou a sua não ação, ela gera também consequências, né? Então é esse tipo de reflexão que a gente fala. Tem que ter muito cuidado, tem que não pensar que a gente vai formar filósofo. Não é esse o objetivo. É um profissional diferenciado porque ele é capaz de pensar e ao mesmo tempo daquele pensamento gerar uma transformação. Então eu digo a meus alunos assim, eu gosto muito de trabalhar com alunos de serviço social, porque aluno de serviço social só pensa naquilo, né? Na questão social. E aí elas precisam, e é um paradigma interessante, elas têm excesso de crítica, elas têm excesso de marco teórico e carência de instrumento. Então ela é o oposto da administração. Então se eu tivesse que fazer uma síntese, né, perfeita do profissional é juntar serviço social com administração. Porque uma assistente social, no fundo, ela é uma gestora. Ela está trabalhando com a gestão de coisas muito complexas, que são as questões que ninguém quer resolver, ou digamos, o lixo da sociedade, ou os problemas insolúveis da sociedade. Então, como é que elas vão fazer a gestão de algo tão sensível? Então, elas têm que ser essa dimensão do serviço social, ou como é que a gente chamou? Que João Baldo chama? Do cientista social, mas ao mesmo tempo tem que ser um praticante, ela não consegue praticar. Então, acho que aí vocês comecem a perceber como é difícil, como é que está formando mal no Brasil. Então, quem são as assistentes sociais? São aquelas gestoras do SUAS, são as gestoras dos CRAs, né, assim? E que não tem noção nenhuma de planejamento, de gestão,
de nada. E a gente está dando na nossa escola de administração. O problema é que elas vêm com um excesso de crítica tão grande que tudo que você diz é mal entendido, é mal interpretado. Por quê? Porque elas têm uma formação marxista extraordinária. Extraordinária, né? Então, eu acho que nós estamos numa discussão que vocês tiveram ontem, começaram com o Paulo Emílio, e que eu acho que a própria universidade hoje está sendo convidada a fazer, que é uma discussão que remonta à formação básica nossa. Né? Como é que eu penso a administração se eu não fui qualificado para pensar no ensino básico, no ensino médio? Então eu chego na universidade, eu vou querer instrumento, eu vou querer avançar. Os avanços não se dão de forma mágica. Né? Então é muito difícil para um professor universitário que não tem essa vocação natural para ser educador, que ele consiga nivelar uma turma, né, turmas tão heterogêneas. Você encontra na sala de aula alunos que não têm competência de interpretar, outros que são extraordinários de lógica. E como é que eu faço? Então, a velha pedagogia não dá mais jeito nisso, então eu tenho que trabalhar com essa diversidade. E ponto final. Né? Então, acreditar, não aula também é essa perspectiva, de você buscar alternativas de como construir esses percursos de aprendizagem que respeitem os indivíduos, mas também respeitem as competências que deve ter o administrador. Agora a gente vai fazer em bloco. Vai falar agora Renato, professor Geraldo, depois eu passo a palavra para a professora Isabel. Vocês são resistentes. Fala sem microfone mesmo. Você tentar ser breve, desde 2011 que assim, a gente tem um programa estudando a administração política e assim, a maior dificuldade, teve muitas angústias no início, e a maior dificuldade que eu particularmente senti era a carência de entendimento em economia política. Então, sendo bem direto a pergunta, é possível a gente avançar no estudo em administração política sem uma base em economia política? Qual a importância, qual a relação entre as duas, assim, do entendimento da formação do administrador? Quer fazer outro? Vou falar eu queria, na verdade não é uma pergunta, eu acho que é a pergunta que eu ia fazer, vou deixar para depois, porque não vou ter o tempo de conversar com a professora Elizabeth, mas dizer da felicidade desse dia especial, porque pela manhã nós saímos aqui com uma agenda, né, de desafios para 2014, que é uma agenda do PET, da coordenação do curso, dos alunos que queiram se envolver, dos professores que queiram. Então temos uma agenda aí muito interessante. E ao longo desses últimos tempos, a professora Elizabeth e o professor Reginaldo me economizaram muitas sessões no psicólogo, porque no momento em que eu tinha decidido procurar um psicólogo por viver, estou brincando aqui, mas por viver conflitos aqui, né, entre um curso de administração que seguia numa linha, entre uma formação marxista, uma formação na economia política, né, que segue uma outra linha, aparece o professor Bezerra, dizendo: Geraldo, tem alguma coisa acontecendo na Bahia, você precisa conhecer a administração política, e me apresentou imediatamente aos trabalhos do professor Reginaldo, da professora Elizabeth. Fui ao encontro de administração política em Juazeiro, e isso economizou muitas sessões, porque me fez ver a administração com outros olhos, e acho que ver com outros olhos significa oportunidades muito grandes, porque na administração política, como foi aqui colocado, tem muito caminho ainda a ser trilhado, né? Muitas coisas ainda mal resolvidas, muitas coisas que não foram pensadas. Então, está se precisando de gente, exatamente, que se encante, que se apaixone com esses desafios e que se lance ao desafio, né, de construir coletivamente. E acho que aqui foram plantadas, né, algumas sementes. É importante registrar que Luísa e Luísa está ali, né, nossa ex-aluna, Luísa, professora, foram aqui as pioneiras aqui de Campina Grande na revista de administração política, né, se lançando nesse desafio já de construindo também a administração e construindo algumas ideias na administração política. Recentemente, Renato comigo, publicamos também na revista. Enfim, algumas coisas começam a acontecer aqui, são coisas importantes, embora ainda embrionárias.
O que eu queria dizer, por fim, é que a felicidade desse dia, né, a felicidade desse encontro, mostra também, ou esteve presente também na palestra da professora Elizabeth, porque eu acho que as provocações que ela fez agora, no final da fala, são provocações que